Mais uma vez, as boas-vindas ao professor Fausto e a nossa gratidão por ele estar aqui connosco. E passo a palavra. Ok, Eu vou muito ficar aqui obrigado por teres sentadinha, tá? sim, Obrigada. a assistir também. Ok. Bem, então é um gosto muito grande estar aqui um pouco convosco. Eu vejo que a sala está mais ou menos cheia, mas eu vejo as figuras, mas não vejo as caras. Portanto, lamento não estar presencialmente convosco, e de vos conhecer pessoalmente, até pelo nome, e podermos conversar um bocadinho. Mas penso que esta também é uma boa solução de compromisso, né? Portanto, há aqui. Podemos ver-nos, apesar de tudo, não é? Podemos conversar também depois num segundo momento. E acho que isto é muito, muito positivo, conseguirmos criar espaços para refletir sobre o português de língua não materna. O português de língua não materna não é uma novidade, não é? Aliás, se pensarmos bem, as primeiras vagas migratórias já remontam ao início dos anos 80 do século passado, não é? Quando Portugal recebeu números significativos de pessoas vindas das antigas colónias, né, africanas. Mas durante muito tempo não se pensou, de facto, de uma forma mais sistemática sobre o que é que isto significa, não é? O que é que significa estarmos na escola, e não termos a língua de escolarização como a nossa primeira língua. Portanto, essa reflexão não foi feita nos anos 80, não foi feita nos anos 90. Depois, no final dos anos 90, Portugal começou a receber também imigrantes de países do leste, por exemplo, da zona também da Ásia, e aos poucos começou a criar-se aqui um nicho, se quiserem, de português de língua materna, com algumas pessoas muito motivadas a trabalhar nesta área, pessoas muito interessantes, com percursos também muito coloridos. Mas eu penso que só agora, na fase atual em que estamos, portanto, pós 2020, em que as escolas têm sentido um influxo muito significativo, e não só nas grandes cidades, mas pelo país fora, que nós estamos a conseguir criar também momentos como estes, não é? Uma disciplina como esta que vocês estão a frequentar, documentos como aqueles que tive o prazer de colaborar na equipa do Ministério, para realmente percebermos um pouco melhor quais são as necessidades destes alunos, qual é o seu perfil, que respostas podemos dar. Eu acho que realmente, se esta é uma área que vos interessa, e pelos vistos é, para estarem nesta disciplina, não é? É uma área muitíssimo interessante, muitíssimo desafiante, em que o nosso trabalho, em que o trabalho de cada um de nós pode fazer a diferença. Há muito, muito, muito por fazer. E muitas vezes eu tenho ido a muitas escolas ultimamente, portanto, vocês estão na formação de professores, não é? Eu tenho trabalhado mais com pessoas que já estão no terreno, portanto, professores no ativo, e muitas vezes as pessoas perguntam-me qual é a coisa que eu posso fazer para ajudar este ou aquele aluno. E são perguntas muitíssimo sinceras, não é? Que nascem do contacto direto com as pessoas, mas ao mesmo tempo eu vejo-me sempre na obrigação de dizer que não há uma coisa só que podemos fazer, não é? Portanto, não há nenhuma receita, não há uma coisa só, portanto, não há uma coisa única que nós possamos fazer, mas há realmente a necessidade de pensarmos este desafio complexo como, na verdade, um conjunto quase infinito de desafios e oportunidades mais pequenas que cabem lá dentro. E vão ver que naquilo que eu vou apresentar, certamente não esgota aquilo que se pode fazer e que se deve fazer para o bem destes alunos, não é? Portanto, são algumas sugestões, são algumas ideias, e vocês certamente nas vossas práticas, nas vossas aulas, vão ver que há muitas outras oportunidades também para nos superarmos e para nos reinventarmos. Então, se calhar começo com a apresentação propriamente dita. Estão a ver bem, não estão? Sim. Ok. Pronto, então eu gostaria de falar um pouco convosco sobre
este desafio específico dentro do desafio mais geral, né, que é o da aprendizagem de conteúdos curriculares. E a Inês já disse, né, portanto, que vocês têm diferentes projetos futuros. Há aqui pessoas que talvez venham a trabalhar especificamente com um professor de português de língua materna ou professora de português de língua materna, mas haverá aqui também, certamente, no vosso grupo, pessoas que queiram ser professor do primeiro ciclo, não é? Portanto, o professor generalista do primeiro ciclo, ou professores, professoras do segundo ciclo, assumindo uma área disciplinar em específico, pode não ser a língua, não é? Portanto, pode ser as ciências, pode ser a matemática, não é? Portanto, e também em todas estas disciplinas podemos refletir sobre como incluir estes alunos e potenciar melhor as aprendizagens. Portanto, é um pouco também o objetivo desta reflexão hoje. E eu costumo começar esta apresentação, que na verdade tenho feito já em vários contextos, em várias escolas, costumo começá-la desta forma. Quando nós falamos da inclusão dos alunos de origem migrante, e em particular dos alunos de português de língua materna, a primeira coisa que nos ocorre normalmente é a questão da língua, não é? Muitas vezes até se fala numa barreira linguística, e é verdade, portanto, e nós podemos desenvolver muitas iniciativas para potenciar a aprendizagem do português. E se calhar, se olharmos para aquilo que tem sido feito nas últimas 2 décadas, as orientações do Ministério, os manuais escolares, a investigação também, a formação de professores, tem insistido sobretudo nesta questão da aprendizagem da língua, que é essencial, mas eu creio que estamos também a chegar ao momento em que as pessoas ficam já mais sensíveis também a outras dimensões deste processo de inclusão. Portanto, é preciso encontrarmos também respostas para potenciar o bem-estar emocional e psicológico destas crianças. Portanto, fazer um percurso migratório em si tem os seus desafios. Estar numa nova realidade, num novo contexto, numa nova escola, tem também os seus desafios. E há aqui muito trabalho que podemos fazer para que os alunos se sintam bem. Depois há uma outra vertente que acho que é muito importante trabalharmos, tem a ver com toda a bagagem cultural e linguística que estes alunos já trazem. Como vocês devem saber, neste momento, cerca de 15% dos alunos em Portugal são de origem estrangeira, que é muito significativo, não é? Significa que em cada 10 alunos, um ou dois serão de origem estrangeira. E isso muda a dinâmica da escola, muda a dinâmica das salas de aula. Eu acho que e o sistema educativo não começou ainda, realmente, penso eu, a refletir sobre isso. O que é que a escola, como é que a escola muda, não é, com a presença de tantos alunos estrangeiros, não é? Como é que nós podemos fazer esta gestão da diversidade linguística e cultural, não é? Porque é dar e receber também. E depois há ainda um outro eixo essencial que eu acho que não tem sido tanto trabalhado em Portugal, que é o da inclusão curricular. E é nesse eixo que eu tenho trabalhado um pouco mais, e daqui em diante, ou seja, na minha apresentação, vou focar sobretudo esta dimensão. As outras são igualmente importantes, mas tenho tido a oportunidade de trabalhar mais nesta área. Pronto. Se vocês já estiveram nas escolas, certamente também já se deram conta de que isto não é fácil, não é? Não é fácil para um aluno que, seja um aluno acabado de chegar, seja um aluno que já esteja cá há algum tempo, não é fácil fazermos as aprendizagens escolares numa língua que não é a nossa primeira língua. Provavelmente já tiveram a oportunidade também de viajar um pouco pelo mundo, pela Europa, não é? E estarmos numa situação em que nós não podemos utilizar a nossa primeira língua para fazer as vivências sociais, não é fácil, ok? Tem várias implicações. Se eu tivesse presencialmente convosco aí em Santarém, faríamos uma pequena atividade prática para ilustrar este princípio, ok? De que os alunos não têm um desafio, mas têm aqui um duplo desafio, que é de aprender português
e também de aprender em português. E este desafio dos alunos é também o desafio dos professores, não é? Porque onde está aqui a palavra aprender, podemos substituir por ensinar. Vocês vão ter o papel de ensinar português, mas também de ensinar em português, seja matemática, estudo do meio, ciência, geografia, etc. Pronto, e a atividade prática que eu costumo fazer com as pessoas é um pouco neste sentido, não é? Portanto, eu distribuo alguns textos em várias línguas. Aqui temos um exemplo. E falamos um pouco, não é? Portanto, tentamos imaginar o que é estar nesta situação e ter que ler um texto destes. Alguém fala chinês neste grupo? Uhum. Creio que não, né? Normalmente não é uma das línguas com as quais temos tido mais contacto no nosso dia a dia. Alguém consegue adivinhar qual é a disciplina que está aqui a ser trabalhada? Eu diria que é história, ciências, está aí uma enumeração. 1, 2, 3, 4, Hum. sei lá, não sei. Pensei nas disciplinas cujos manuais têm mais textos. Bem, é evidente que língua também. Se formos a ver, na verdade, todas as disciplinas têm de uma forma ou de outra textos, né? Nós é que pensamos que o texto está mais associado à língua, mas todos vão ter textos. Sim. Mas Pronto. assim, acho que com essa sequência, com essa enumeração, imaginaria mais no manual de história, no manual de ciência. Ok. Isto foi tirado do manual de matemática. Matemática, depois porque tem livros conhecidos. Há meninas que já estão a ver ali coisas que eu não vi. Ok. É preciso saber também da disciplina de matemática, precisamente para saber o que é que. Ok. Ok. E concretamente o conteúdo, ou concretamente o que é que se está aqui a pedir que os alunos façam? Alguém consegue lá chegar também? Hum. Mais alto, Rita, mais alto. A Rita está a dizer algo relacionado com o pi. De facto, nós conseguimos aqui recuperar o símbolo do pino. Portanto, é uma aplicação prática desse conceito. Uma outra coisa engraçada de pedir às pessoas é que peguem num marcador grosso, não é? E que risquem todas as palavras que não compreendem neste texto. E normalmente as pessoas perguntam, mas posso pelo menos fazer ao contrário? Posso assinalar aquelas que eu consigo minimamente compreender? Obviamente, com uma língua com chinês, com um sistema de escrita diferente, pode ser muito difícil, não é? E o resultado será provavelmente algo deste tipo. Portanto, isto é uma pequena brincadeira, mas na verdade não é uma brincadeira, não é? Portanto, porque estar na escola, e ter que aprender matemática, neste caso em chinês, não é coisa fácil, não é? Portanto, e isto permite-nos ver que a língua está presente em todo o lado. E muitas vezes isso para as pessoas é uma novidade, ok? Depende muito da nossa formação de base. Vocês estão a ter uma formação mais generalista, não? Portanto, vocês têm tanto formação em língua como formação noutras áreas, e ainda bem. Mas as pessoas, por exemplo, que vão lecionar para o terceiro ciclo e para o secundário, muitas vezes tiveram uma formação de base focada só na sua área de especialização, né? E levar as pessoas a perceber que a língua está sempre presente, é um papel que todos nós podemos ter, né? Nós podemos ter também este papel de sensibilizar os colegas para o papel que a língua tem nas aprendizagens, né? Com esta pequena brincadeira, com esta pequena atividade, pode-se tentar fazer isto. Igualmente útil pode ser recolhermos pequenos testemunhos dos próprios alunos, para que eles partilhem connosco o que é que significa estar na escola e não ter essa língua como primeira língua, né? E aqui a Fundação HCAN, por exemplo, não sei se já tiveram a oportunidade de falar sobre ela, Inês. Já indicámos como mais uma plataforma, um Ok, projeto, sim, mas ótimo. não aprofundamos. Foi algo que disponibilizámos, nos deixámos ao critério das alunas fazerem a exploração delas. Ok, ok. Pronto, a Fundação HCAN tem um boletim, chama-se o Boletim Comunidade pela Inhame, que tem, creio eu, neste momento 5 números.
Que é uma ideia muito gira. Portanto, a ideia é criar aqui uma revista, quase, não é? Uma pequena publicação que nos vai mantendo atualizados sobre o português língua materna. Não tanto atualizado no sentido científico, mas atualizado daquilo que se vive nas escolas. Tem reflexões de professores, tem ideias de atividades que podemos desenvolver e tem também sempre algum espaço para os próprios alunos se manifestarem. Eu acho que isso é uma ideia muito interessante. E esta aluna diz assim, portanto, muitas pessoas dizem que tens só que aprender a língua, mas na verdade não estão bem a ver o quão difícil é aprender a língua. Portanto, isso pode ser útil para chamarmos a atenção dos colegas de outras disciplinas para este facto, mas aquilo que ela diz a seguir acho que ainda é mais relevante, que é a língua que utilizamos em diferentes contextos pode ser muito diferente. Né? Eu estou a frequentar o apoio de português de língua materna e sinto que consigo acompanhar, sinto que consigo comunicar. Mas depois pedem-me para ir para a aula de biologia ou de física e eu de repente sinto-me perdida. Né? Portanto, porque o vocabulário passa a ser muito mais complexo. Né? Então, acho que esta é realmente uma reflexão que é importante fazer nas escolas e que eu tenho feito um pouco este papel de ir a várias escolas e tentar mostrar isto às pessoas. Né? A professora Inês teve o privilégio de passar pelo Canadá. O Canadá é também um contexto linguisticamente diversificado e esta investigação teve origem no Canadá, precisamente, de um professor que se chama Jim Cummins. Depois podem até querer também aprofundar noutras leituras que venham a fazer. Isto é uma ideia que já existe há vários anos, porque este até penso que no início dos anos 80 ele criou pela primeira vez este conceito, mas continua muito válido mesmo hoje, que é sabermos que os alunos têm que aprender a comunicar em português, obviamente, mas essa comunicação, dependendo do contexto, pode ter graus de exigência diferentes. E muitas vezes, e se calhar vocês já tiveram esta experiência, não é? Os alunos, no espaço de um ano, conseguem aprender o suficiente do português para comunicar minimamente no dia a dia, oralmente. Mas os mesmos alunos, provavelmente, vão precisar de muito mais tempo para desenvolver um grau de língua e um grau também de literacia, seja ler e escrever em português que lhes permita realmente estar em pé de igualdade com os seus colegas portugueses. Porquê? Porque o nosso currículo está pensado essencialmente para pessoas que têm o português como primeira língua. Daí o grande desafio para estes alunos. Uma outra forma de olhar para este desafio, e se calhar em Portugal nós estamos mais habituados a pensar desta forma, né, é com os níveis de proficiência do quadro europeu. Foi agora criado há pouco tempo o nível zero, né, como forma de entrar nesta escala, mas acho que é preciso percebermos que isto não se mede em dias, não se mede em meses, mas mede-se necessariamente em anos. Né? Portanto, há coisas que os alunos provavelmente vão conseguir fazer mais rapidamente, né, as tais competências comunicativas básicas, e há outros usos da língua que vão demorar muito mais tempo a desenvolver. E isso, no fundo, é um espelho. Né? É um espelho para nós enquanto professores. Porque se os alunos precisam desse tempo, nós, enquanto professores, precisamos de os acompanhar durante esse tempo e durante essas aprendizagens. Né? Portanto, eu acho que o sistema educativo está muito à procura, estamos todos à procura. Não há uma forma certa, não há uma forma errada de incluir estes alunos. Mas esta pequena teoria que vos apresentei, bastaram 2 slides para perceber isto. O sistema educativo precisa de pensar em apoios iniciais e intensivos para que os alunos consigam ter um português de sobrevivência, né? Portanto, para que consigam comunicar minimamente e perceber a escola, circular na escola.
mas depois também precisam de outros apoios que eu acho que ainda não estão bem equacionados no nosso sistema, apoios muito mais prolongados no tempo, muito mais transversais ao currículo, para desenvolver estas outras competências mais exigentes. E pode ser útil pensar nesta analogia do iceberg, né? Portanto, há uma parte do iceberg que está cá em cima, que está visível, mas depois há toda uma outra dimensão que está submersa. E como devem lembrar-se, o Titanic, quando se afundou, não foi pela parte de cima do iceberg, mas foi pela parte submersa do iceberg. Portanto, não há uma resposta única, não há um certo, não há um errado, mas eu acho que chegamos realmente a um ponto em que o sistema educativo tem que olhar para isto. Nós precisamos de conseguir equacionar estratégias que ajudem os alunos na aprendizagem da língua, mas também simultaneamente na aprendizagem dos conteúdos escolares. Obviamente, a pergunta é como é que nós podemos fazer isso. E eu gostava de partilhar convosco algumas ideias, com base na minha experiência com projetos nas escolas, mas depois, num segundo momento, eu acho que também teremos tempo para uma pequena conversa, não é? Para que vocês também possam partilhar algumas estratégias que vocês estão a implementar nos vossos grupos, nas vossas aulas. Ok. Pronto, então, fazendo a ligação com a ideia do bocadinho, não é? Portanto, eu acho que aqui o segredo está em pensarmos não que isto é um problema, não pensarmos que isto é um desafio que nos ultrapassa, mas pensarmos que há aqui oportunidades para atuarmos. Acho que o segredo é um segredo, mas é um segredo que está a revelar. Portanto, todos nós sabemos que isto é possível. Mas exige tempo, não é? Exige reflexão, exige muitas vezes criar nas escolas abertura para pensarmos como fazer isto. Ok? E vocês que estão agora a começar a vossa carreira, eu acho que vocês têm uma grande vantagem, que é estas questões para vocês já estão a ser discutidas na formação de base. Ok? Porque para muitos colegas que estão no terreno, isto não fez parte da sua formação de base e cria níveis de ansiedade muito grandes. Pronto, então, a primeira mensagem geral, se quiserem, para as escolas, poderia ser esta. Portanto, o professor PLM é uma figura absolutamente central para ajudar na inclusão destes alunos, mas não podemos pensar ou crer que é apenas este profissional que vai assegurar toda a inclusão nas aprendizagens escolares. Né? Portanto, porque há muitas outras figuras nas escolas com as quais vocês também vão contactar, né? Ou já estão a contactar, que podem dar contributos muito relevantes para esta inclusão. Né? Sejam os professores das outras disciplinas, seja no corpo não docente, pessoas que estão afetas às equipas IMAI, como por exemplo os psicólogos, pessoas que têm formação em educação especial, por exemplo. Agora foi também recentemente criada a figura do mediador linguístico e cultural, né? Poderá também dar contributos muito relevantes. É muito essencial e eu espero que vocês venham parar a uma escola em que a própria direção reconhece realmente a importância desta inclusão e que exista um projeto congregador. E se não existir, ficam já com esse desafio lançado, não é? Portanto, vocês também terem este possível diálogo junto das direções para que ajudar estes alunos não seja apenas uma iniciativa isolada deste ou daquele professor, mas que seja realmente um projeto de escola. E depois os próprios alunos, colegas, né, podem também ser aqui mobilizados para esta inclusão. Por exemplo, num projeto de mentoria, né, em que um aluno já um pouco mais... Um aluno que também foi ele próprio migrante, né, mas que já esteja cá há um pouco mais de tempo, possa, no fundo, dar aqui sugestões, dicas, acompanhamento a alunos recém-chegados. É uma ideia possível entre várias outras.
Uma outra mensagem que eu acho que é importante passarmos a vocês, mas também às pessoas que estão no terreno, é que a inclusão curricular começa, na verdade, com gestos muito simples, né? E este gesto muito simples é precisamente o gesto que eu tenho a certeza que vos levou também a escolher esta profissão, né? Que é a nossa vontade de ajudar. A nossa vontade de ajudar os alunos a construir o seu percurso. E isso aplica-se também a estes alunos. E este é um pequeno testemunho de uma aluna que disse precisamente isso. Portanto, há vários professores que me ajudaram e aquela que mais me ficou na memória nem sequer era uma professora de língua, né? Era uma professora de matemática, mas ela tinha um cuidado especial, tinha um interesse sincero e isso marcou a minha experiência de escolarização. Por isso, ela deixa esta mensagem aos professores no geral, né? Os vossos gestos, por mais pequenos que sejam, podem fazer uma grande diferença para os alunos estrangeiros. Para todos os alunos, obviamente, mas aqui em particular para os alunos estrangeiros. E da mesma maneira que pode ser interessante recolher testemunhos dos alunos, pode também ser muito relevante recolhermos estes testemunhos junto dos professores, junto de vocês também, por exemplo, futuras professoras. Porque todos nós podemos contribuir para esta realidade. E, portanto, estes são alguns testemunhos de colegas de Oliveira do Hospital que mostram precisamente isto, né? Portanto, a nossa empatia, o nosso sorriso, o nosso saber acolher, criar ambientes seguros, ter uma postura de positividade, né? Tudo isso qualquer professor pode fazer e pode fazê-lo com grande impacto na vida dos alunos. Portanto, talvez a Inês depois também possa fazer convosco este pequeno exercício num outro momento, em que cada uma de vós sugere também aqui outras formas de acolhermos pela positiva estes alunos. Pronto, e uma outra ideia ainda muito genérica, que eu acho que também pode ser útil levarmos para as escolas, vocês também levarem para as escolas, né? É perceber que as pessoas, mesmo não tendo formação específica nesta área, têm, na verdade, muita experiência de trabalhar com crianças e trabalhar com jovens. E o segredo, penso eu, está em descobrirmos nas escolas, né, onde é que está aqui realmente este manancial, né, onde é que está este saber, onde é que está esta experiência. Portanto, por exemplo, ninguém melhor do que o professor de Geografia para perceber exatamente o que é que se ensina em Geografia, como é que se ensina Geografia. Mas se esse professor de Geografia tiver na sua aula alunos de português de língua não materna, então pode ser muito útil, né, criar aqui pontes com outros professores da mesma escola. Dialogar com professores de língua estrangeira, né, porque estão muito habituados a pensar na aprendizagem da língua como um processo gradual. Professores de educação especial ou técnicos de educação especial, porque estão muito habituados a desconstruir o discurso, né? Portanto, adaptar a linguagem a pessoas com outras necessidades. As pessoas do primeiro ciclo, por exemplo, porque estão habituadas, e vocês, né, serão no futuro, porque estão habituadas, por exemplo, a fazer alfabetização, que pode ser relevante aqui, estão habituados a ter um diálogo mais próximo com os alunos, ir buscar as vivências do dia a dia e gradualmente entrar na língua de escolarização. Professores das expressões e das artes, né? Porque há muitas vivências e aprendizagens escolares que não necessitam de ser só língua, né? Portanto, há outras formas de aprendermos e estas pessoas podem ajudar-nos nessas dinâmicas. As pessoas da língua materna também, obviamente. E as pessoas do desporto, eu gosto sempre de as incluir aqui, porque eu acho que têm, sobretudo, o dom de motivar pessoas. Tem outras qualidades também, certamente, mas eu conseguir motivar, criar aqui um ambiente de grupo
muito inclusivo, eu acho que é uma especialidade que estes colegas têm e que pode ser mobilizada para esta área. Mas há uma pergunta, não é? Que para vocês não é tão relevante, mas nas escolas normalmente as pessoas depois perguntam-me sempre isto. Está bem, mas então quem é que nos ensina a nós como fazer isto? Não é? Eu acho excelente e para mim até é uma novidade haver uma disciplina da formação de professores que se chama PLNM. E certamente foi por iniciativa da própria professora Inês que esta disciplina existe. Ou já existia, Inês? Já existia, o Ah, mérito já não é, existia, ok. mas Pronto. logo que pude apanhá-la. Aquilo. Porque é verdade que muitos professores que estão a sair hoje das formações de base, né, ainda não tiveram essa oportunidade que vocês têm agora de refletir sobre essas questões. Nós aqui fizemos um mini questionário em duas escolas da região centro, dois agrupamentos, para perceber se as pessoas já tinham alguma formação prévia em português de língua materna. E não era só os professores de português de língua materna, era a generalidade dos professores. E, na verdade, só duas pessoas em cerca de 120, né, já tinham tido alguma formação nesta área. E estamos a falar de uma pessoa ter feito uma formação de 4 horas e outra pessoa de 6 horas. Portanto, aquilo que vocês estão a fazer aqui hoje e ao longo deste semestre, vocês vão chegar às escolas com uma mochila, ok? Que a maior parte dos colegas não tem. Sim? Portanto, vocês, por um lado, são privilegiados, privilegiadas nesse aspecto, mas, por outro lado, também é uma responsabilidade que vocês vão ter, né? Porque vocês vão chegar ao terreno com a cabeça já com várias sensibilidades, com várias ideias, com várias estratégias que as outras colegas nas escolas provavelmente ainda não têm. Portanto, essa partilha também cabe a vocês. E como podem ver, as pessoas estão muito, muito sedentas de ajuda. Estão sedentas de formação, estão sedentas de haver materiais, estão sedentas de se criarem plataformas e momentos para a planificação e a colaboração conjunta. Portanto, espero que vocês também possam contribuir para isso. E acho engraçado que de tudo o que está aqui, aquilo que os professores, apesar de tudo, acham menos relevante é aquilo que vem do Ministério. Muitas vezes nós dizemos, só menos houvesse isto, só menos se o Ministério produzisse isto e aquilo, né? Mas como podem ver, quem está no terreno, ok, há muito trabalho que a própria escola, que o próprio professor, que os próprios grupos de trabalho, próprio conselho pedagógico, etc, 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 pode fazer, né? Conselho de turma, etc. Pronto. Nós, deixem-me só saltar e vai para aqui. Nós, neste projeto, eu acho que a Inês falou um bocadinho já convosco sobre ele, nós temos um projeto que se chama Avançar Português Língua Materna e é precisamente esse o nosso objetivo. Portanto, aquilo que vocês estão a ter numa disciplina, ainda bem que têm, nós estamos a tentar fazê-lo indo às escolas. Nós vamos ter com escolas e oferecemos-nos. É uma prestação de serviço, portanto, oferecemos-nos, acaba por ser um serviço também remunerado para nós podermos ter bolseiros a trabalhar connosco neste projeto. Mas fazemos, por um lado, esta capacitação para quem não teve na sua formação de base e, a pedido dos professores, temos insistido também neste trabalho conjunto de fazermos recursos, não é? Porque as pessoas também, obviamente, sentem muita falta de o que é que eu faço concretamente na minha aula com estes alunos, não é? Não sei se também com a professora Inês já tiveram alguma sessão de construção de recursos, né, para o português língua materna, mas é também a nossa responsabilidade enquanto professores, né? Nós não podemos ficar à espera só que as editoras vão ter respostas para esta necessidade muito concreta que é alunos de português língua materna a frequentar as disciplinas. Há algumas iniciativas das editoras, por exemplo, a tradução automática, e pode ser muito útil,
não é? Mas há aqui muita outra responsabilidade que nós, enquanto professores, temos também de produzir recursos adequados a estes alunos. Ok, então, nesta segunda parte da minha apresentação, queria partilhar convosco também algumas estratégias concretas de sala de aula, né? Porque as outras eram mais organizacionais. Este é mais o que é que em sala de aula podemos fazer para ajudar a incluir estes alunos. Pronto, a professora Inês, se não falou ainda, certamente em algum momento vai também vos falar sobre o trabalho muitíssimo pioneiro de Vygotsky, que não foi pensado, obviamente, para estes alunos em concreto, foi pensado para todo o processo educativo, né? A ideia de que nós não aprendemos sozinhos, mas que aprendemos com a ajuda dos outros. E é por isso que vocês são professoras, ou vão ser professoras, né? Porque têm esta vocação de ajudar os alunos no seu percurso de aprendizagem, né? Nós, enquanto professores, o que fazemos é como fazer obras, não é? Portanto, quando se pinta uma casa, é preciso montar os andaimes para que alguém possa pintar e chegar a todas as partes do edifício para o pintar. E depois, quando está a obra feita, desmontam-se os andaimes. Nós, enquanto professores, no fundo, também temos este papel, né? De montar andaimes à volta do aluno ou à volta da aprendizagem para que o aluno possa alcançar as metas. Como é que nós podemos aproveitar esta ideia muito simples para os alunos de português língua não materna? Certamente conhecem também esta figura do intérprete profissional, não é? Portanto, é uma pessoa que consegue transformar uma mensagem que foi veiculada numa língua numa outra língua. Atenção, não estou a dizer que nós temos que falar todas as 50 ou 70 línguas que os alunos trazem para a nossa escola. O que eu estou a dizer é que nós, enquanto professoras ou professores, podemos fazer esta mediação. A mediação entre a língua que estes alunos falam, ou seja, o português que eles já dominam, a proficiência que já têm em português, e por outro lado, a língua de escolarização, a língua que é utilizada na escola para aprender, para ensinar, para avaliar as competências. E esse é um trabalho, no fundo, é um vai e vem. Nós temos que, por um lado, elevar os conhecimentos linguísticos dos alunos, temos que saber fazer isso, mas, por outro lado, também temos que saber simplificar, descomplexificar, desconstruir a língua que circula na escola. Pronto, então eu acho que é muito importante nós termos na nossa mochila, na nossa caixa de ferramentas, formas de tornar a língua mais visível nas nossas aulas e, por outro lado, tornar a língua mais acessível. Não sei se vocês têm noção, por exemplo, eu estou a dar uma palestra, não é? Uma aula. Assim, mais ou menos em 3 minutos de conversa, quantas palavras é que acham que uma pessoa é capaz de dizer? Em 3 minutos? Em 3 minutos, assim, só um número por alto. Quantas palavras é que. Quantas? Em 3 minutos, quantas palavras numa palestra? Eu diria da ordem dos milhares já. Sim. Talvez umas 1000 palavras ou 2000 em 3 minutos. Mais? 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos. 50 palavras? 5.000 palavras. Epá, eu acho que não vamos conseguir falar tão rápido. Não. Mil. Dizem assim num ritmo mais normal. Não assim. Sim. Ok. Portanto, eu acho que mesmo assim o Mill, se calhar, é uma pessoa que está mais empolgada, uma pessoa que fala mais rápido.
Mas poderemos talvez apontar entre 500 e 600 palavras. Obviamente muda de pessoa para pessoa, de contexto para contexto, né? Mas imaginem que e a professora Inês está a gravar esta palestra, mas imaginem que nós estaríamos a transcrevê-la, né? Portanto, imaginem a quantidade de palavras que vão aparecer só em 3 minutos de conversa. E imaginem depois isso multiplicado pelos 60 minutos da aula. Por isso, né, quando o português não é a nossa primeira língua, esse de facto pode ser um grande obstáculo percebermos onde é que está a língua, né? Porque eu estou a conversar e vocês percebem-me porque partilhamos a mesma língua. Mas se nós não partilhássemos a mesma língua, né, tudo o que eu estou a dizer oralmente agora está cá e a seguir já não está cá. Portanto, este exercício de tornarmos a língua mais visível nas nossas aulas, né? Seja com suportes escritos, seja com repetições, seja com falar mais devagar, etc., pode ser muito, muito relevante para estes alunos, né? E, por outro lado, tornar também mais acessível, mais simples. Nós, neste projeto que estamos a desenvolver com escolas, estamos a fazê-lo a partir destas 7 estratégias. Poderá haver outras, certamente, mas isto é um ponto de partida, né? É uma forma de sensibilizarmos os colegas, sobretudo quem já está a ensinar nas escolas, né? Quem é de uma área que nunca pensou muito profissionalmente sobre questões de língua, né? Está aqui um conjunto de estratégias que podemos explorar. Vou só rapidamente dizer em que é que consiste a roda e depois vou ilustrar 2 ou 3 estratégias em concreto. Portanto, a ideia aqui é que antes de darmos a nossa aula, né, consigamos já pensar em alguns objetivos, não só da disciplina, matemática, história, etc., mas também alguns objetivos comunicativos em língua portuguesa. O que é realista eu pensar que um aluno da A1 ou A2 ou B1, etc., consiga fazer na minha aula com a língua portuguesa? Né? O que é que ele consegue compreender? O que é que ele consegue produzir? Quais são as metas, né, que eu posso estabelecer para cada aula? Depois, o que é que eu posso fazer para que o aluno não tenha que depender apenas da língua, mas que haja aqui também várias aprendizagens multissensoriais que sirvam de apoio, né? Daí chamar-se mobilizar os 5 sentidos. Depois, o que é que eu posso fazer para que o aluno se sinta mais apoiado nos momentos orais, né? Há bocadinho eu dizia, se eu estiver só a falar, 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 o aluno provavelmente, passado alguns minutos, desliga pelo simples facto de que ele não compreende tudo o que eu estou a dizer, né? Portanto, como é que nós podemos auxiliar esta interação professor-aluno e aluno-aluno em sala de aula? Depois há aqui todo um trabalho que podemos fazer sobre a literacia, sobre ler textos, escrever textos, simplificar textos, etc. Depois, certamente também tem a noção de que aprender conteúdos significa também aprender o vocabulário dessas disciplinas, não é? Portanto, qual é um trabalho que também podemos fazer nesse sentido? E por fim, será que nós podemos também maximizar os conhecimentos que os alunos já têm da sua própria língua para potenciar a aprendizagem do português? Portanto, é um pouco a ideia geral desta roda. E vou só ilustrar 2 ou 3 coisinhas, está bem? Porque senão também não temos tempo para tudo. Então, aqui estão algumas perguntas. Obviamente, isto leva tempo, né? Não é para nós respondermos hoje a todas elas, mas em contexto de formação, em contexto de sala de aula, não é? Pode ser interessante abrirmos aqui espaço para refletirmos em conjunto sobre este tipo de questões, né? Será que o vocabulário que utilizamos no nosso dia a dia é diferente do vocabulário que utilizamos na escola? Será que o vocabulário de uma disciplina
é diferente do vocabulário de outra disciplina. Então, vamos só aqui um minuto, Inês, não sei se alguém quer dar assim um palpite ou algum contributo. E sobre estas questões que o professor Fausto destaca, as diferenças entre o vocabulário do dia a dia, o vocabulário da escola, eu vi aqui algumas expressões de anuência, não é? Se concordar com isto, o vocabulário específico da sua disciplina. Pensemos, matemática, ciências, é diferente do vocabulário da tradição. Mas também há vocabulário que consideraria transversal, não é? Sim. Exemplo. Sublinha. Uhum. Relaciona. Associa. Eu ensino. Senta-te. É igual. Ok, senta-te. Mais Uhum. Sim, sim, sim. procedimentos pedagógicos, sala de aulas. É o discurso pedagógico, sim, sim, sim. Uhum. Vê, observa, lê, escreve no caderno, não é? Sim. Não faz nada, deixa eu ver a diária. Desde essa diferente. Temos pensado em português, mas não se entende. Consegues ouvir as alunas quando elas. É um bocadinho difícil. A distância aqui. Sim. Acho que houve um amigo, portanto, lá também pode ouvir a vocês. Nós estávamos a falar sobre o português, estávamos a ter todas as disciplinas, praticamente. Quando falamos de ler, de escrever, Sim. então, o exercício, estamos a. Lá está, a revisão português. Por exemplo, no primeiro ciclo, até se começa a aprender primeiro português, antes da gramática. Há uma razão, porque para interpretar enunciados necessitam do português. Sim, sem dúvida, não é? Mas aqui o exercício que estamos a tentar fazer aqui é segmentar esse grande desafio de utilizar o português nas disciplinas no fundo, em gavetas mais pequenas, não é? E estamos a olhar neste momento para a gaveta do vocabulário, não é? Quais são palavras que fazem falta a estes alunos, no geral, na escola em geral, mas também em disciplinas específicas, não é? E esse levantamento oral que estamos aqui a fazer pode ser interessante fazer também de uma forma mais sistemática, não é? E criar listas de vocabulário transversais, mas depois também listas de uma disciplina, lista de outra disciplina, e pensarmos em formas de não só ter lá as palavras em si mesmas, mas também, e é a última pergunta que está aqui, não é? Portanto, convertermos essas listas num recurso útil para os alunos, ou seja, converter essa lista num glossário. Não é? Que tipo de informação poderíamos incluir nesse glossário? E essa também é uma reflexão muito interessante que se pode fazer, porque normalmente há sempre cada colega pensa de uma forma diferente, não é? E pode haver aqui contributos vários, porque não há, mais uma vez, não há uma forma certa ou errada ou definitiva de pensar este objeto que é um glossário. O que é que vocês incluiriam, por exemplo, num glossário? Não é as palavras em si, não é? A questão é o que é que vocês diriam sobre as palavras para o esclarecer aos alunos. Eu sou mais velha e lembro-me de, no primeiro ciclo, termos esse glossário, tínhamos um caderno específico onde anotávamos as palavras que para nós eram novas. E eu, em estágios, e pelo que eu vejo, porque eu já sou meio de filhos, eu deixei de ver isso ser feito. E perguntava-me porquê. Pronto, houve uma altura. No fundo, o que estou para dizer é voltar a retomar isto, mas agora há que crescer para o português de uma não materna. Repara, a língua do dia a dia é diferente da língua da escola. E se outrora, para estudantes nativos, essa prática se fazia, é porque havia, de alguma forma, o reconhecimento que as crianças, apesar de falarem língua, iam aprender a língua da escola. Mas muito o caderno próprio era fora do caderno de matemática, do português, do estudo do meio, na altura era edifício social, que era o nosso. O professor estava a falar do sábio, chamávamos de alguma coisa tipo dicionário, coisa assim. Uhum. Escrevíamos, separávamos pela ordem alfabética as palavras do A do B. Já se conseguir ouvir, Fausto? Estou a conseguir. Havia alunos nativos naquela altura, não havia estrangeiros, portanto.
Agora estou a ver aí, mas agora eu vou acrescentar os alunos Uhum. estrangeiros, por exemplo, a matemática. Se calhar é muito evidente para qualquer aluno nativo, mesmo vindo do pré-escolar, já saber o que é somar, subtrair, multiplicar, falar do dinheiro, se calhar para alunos não nativos são vocabulários completamente novos. É. Somar, para eles, se calhar, Olha, é isso que está a partilhar é muito interessante, porque imagina que um aluno chega cá aos 12 anos, não é? Há todo um conjunto de aprendizagens que os colegas já fizeram em português e que não vão voltar a ser feitas em sala de aula, porque assume-se que o aluno tem, não é? E nós termos essa sensibilidade, porque há aqui palavras que já são assumidas como conhecimento comum, mas que na verdade não podem ser, podem não o ser, não é? Abre-nos espaço para atuarmos. É muito interessante essa partilha. Isso é uma pessoa que já está mais experiente, Inês, que está aqui a falar? Ou é uma colega também? É uma aluna que veio estudar mais tarde. Ela já tem filhos crescidos. Ok, eu sinto um bocadinho isso, ok. Mas é ótimo também termos estas vozes, né? De quem já tem mais experiência profissional ou de vida. Uhum. É nossa estudante, mas é uma estudante já mais madura. Ok, ok. Uhum. Pronto, então retomando aqui, pode ser também importante para as pessoas perceberem um pouco melhor como é que se dá a aprendizagem de uma língua, ou neste caso concreto, como é que se dá a aprendizagem do vocabulário numa língua não materna. Portanto, o que é expectável um aluno de A1, A2, B1, qual é o seu acervo lexical? Portanto, quantas palavras, por exemplo, é legítimo esperarmos que ele já domine? Ou que tipo de palavras? E muitas vezes as pessoas não têm, mais uma vez, não é culpabilizar, não temos formação prévia, não temos estas reflexões já feitas sobre o que é que isto significa. E pode ser interessante abrir espaço para. Não sei, só para perguntar, vocês têm ideia, um aluno de nível A2, qual seria mais ou menos o seu acervo lexical? Qual é o número de palavras? necessidades referenciais que nós temos, não é? Quantas palavras dominará um aluno de nível A2? Não, já não. Pronto, isso obviamente são perguntas muito relevantes, se é oralmente, se é por escrito, se é só compreender, se é falar, mas tentemos generalizar aqui entre nós, ok? Só mesmo. Centos a 300. Isso é o Isso, exato. Mas também são palavras repetidas, que você vê, e ela vai repetir muito. Então agora vou perguntar, quem é que tem aí o chat GPT abertos? Perguntem por favor ao chat GPT, qual é o número de palavras para o nível A2? Alguém quem é que pode representar os qual o número de palavras que um aluno de nível de proficiência A2 domina? Não conhece? Não são 200 ou 300, vão ser mais. Eu confesso que também não sei, mas acredito que sejam. Olha bem, milhares, já milhares. Já milhares. Há de haver aí alguma semelhança com a aquisição da linguagem. 1000 a 2000, olha, exato. 1000 a 2000, muito bem. Isso, É. então, uma criança nativa já domina umas 5 palavras quando entra no primeiro ciclo, verdade? Sim, portanto, esta é uma outra pergunta que até podemos fazer ao chat GPT, não é? Portanto, qual é o domínio lexical de um jovem de 12 anos? Qual é o domínio lexical de um jovem de 12, por exemplo, não sei, digam uma idade qualquer, né? comparar, exatamente. Qual o domínio lexical de um jovem de 12 anos? Quantas palavras, mais uma vez, não é? Quantas palavras é que ele terá mais ou menos?
Quantas? 30 a 50 mil palavras. Olha, estão a ver? Estão a ver? Portanto, se imaginar um estudante estrangeiro com 12 anos, para quem utiliza a língua não materna e está no nível A2, domina 1000 a 2000 palavras. Muitas menos Um mesmo. estudante nativo pode dominar 50 mil. Pois, é uma grande diferença. Exato. Mas mesmo assim, nós achamos, não é? Ao nativo, Nós falamos e nem nos apercebemos. Nós nem nos apercebemos, Paulo. Claro que há o léxico passivo e o léxico ativo, não é? Mas isso é Claro. Uhum. Sabes que eu salto de olhos, olha só, os partes são dos corpos são não sei quantas. As partes da casa são outras tantas. Os outros são não sei quantas. Claro. Nota-se que elas andaram a ensinar isto, já viste? Ótimo. Boa, boa. cortes, alimentos. Uhum. E o gente Pronto. Não é? Então, fica muito claro, né, olhando para os números assim, que estes alunos têm um grande percurso pela frente, né, em termos de aprendizagem do vocabulário. E essa aprendizagem pode e deve acontecer em todas as disciplinas. Portanto, aqui temos uma colega de inglês que levou isto muito à letra, e ainda bem, né? Essa ideia de tornarmos a língua mais visível na nossa sala de aula, né? E ela escolheu aqui 5 palavras ou 4 palavras que ela ia ensinar na aula de inglês, e até depois fez a tradução para espanhol, uma vez que ela tem estudantes colombianas a frequentar a disciplina. E levou isto muito à letra, ou seja, há aqui um objeto, né, que é a palavra ou as palavras essenciais da aula de hoje. E o facto disto ser manipulável, né, permite depois, abre aqui todo um conjunto de possibilidades para os alunos interagirem, para conversarem sobre, para ajudarem na sua memorização, para ajudarem na ortografia. Portanto, torna muito mais concreta esta aprendizagem de vocabulário. Obviamente, 4 palavras numa aula não é muito, mas se multiplicarmos isto por um dia, por uma semana, por um mês, por um período letivo, por um ano, e se conseguirmos fazer isto em todas as disciplinas, certamente que os alunos saem aqui muito mais reforçados em termos do seu léxico. Podemos pensar também, esta imagem está um pouco borrada, peço desculpa, mas podemos pensar aqui também em o primeiro ciclo já tem muito esta ideia, obviamente, não é? As paredes das salas darem também conta das nossas aprendizagens. O que nós podemos fazer é adaptar esta filosofia a quem não tem o português como primeira língua. Portanto, utilizarmos aqui realmente mecanismos visuais e multimodais de reforçar as aprendizagens linguísticas, ou neste caso do vocabulário, não é? No próprio espaço que é a sala de aula. Este é um exemplo de um mural em três colunas, não é? Em que os alunos vão registando as palavras novas que aprendem do dia a dia, palavras novas que aprendem que são palavras da escola, e depois outras palavras que são específicas, neste caso, da disciplina de matemática. Portanto, este tornar visível, para que o aluno possa, no fundo, olhar à sua volta, não é? E ter este apoio, pode ser muito relevante para este público em concreto. Eu vou avançar um pouco, porque é também conseguir falar-vos um bocadinho de outras estratégias. Adaptar textos. Portanto, também aqui podemos começar com algumas reflexões muito simples. E a primeira reflexão seria uma coisa deste tipo. Não é? Portanto, se eu vos dissesse que estes caracteres que estão aqui em baixo signifiquem pigmento, clorofila e fotossíntese, vocês são capazes de ler o texto que está cá em cima? Meu Deus. Mesmo assim, Não é? demoraríamos imenso tempo só a reconhecer. Só a reconhecer, só a procurar onde é que eles estão, não é? Sim, mas onde é que estão? Como, onde está o Wally, não é? Não é?
uma pessoa está a fazer, por exemplo, o primeiro caractere? Mais alto, mais alto. Quanto tempo é que uma pessoa demora a desenhar o primeiro caractere, por exemplo? A escrita chinesa, para uma pessoa que é fluente, acaba por ser tão rápida como a nossa. A questão é o percurso de aprendizagem até lá chegar, não é? Nós fazemos essa pergunta porque é uma língua estranha, estrangeira. Eu acho que deve saber, os nossos meios escrevem-se linhas, uma letra. Diz, Lena. As nossas letras são mais simples, só temos a linha, depois não temos a só vai fazer. Mesmo assim, eu acho que a escrever pigmenta, só aquela segunda, só aquele segundo caractere. É tudo é possível. Bem, Fausto, eu acho que elas ficaram tão sideradas aqui, mas tu continuas a ter alunos chineses, não é? Sim, claro, claro. Has de contemplar a rapidez com que eles escrevem Sim. E também há letra feia e letra bonita. Também há letra feia e letra bonita. Pronto. Não é? Portanto, eu acho que são atividades muito giras que nós podemos fazer para nós, mais uma vez, colocarmos na pele dos alunos, não é? E percebermos o que é que isto significa, aprendermos uma nova língua. Cada língua tem a sua particularidade, mas cada língua consegue expressar ideias complexas também, não é? E depois percebermos também que as palavras, não é? Isto requer alguma sensibilidade linguística que nem todas as pessoas terão por via da sua formação de base, não é? A língua não é feita apenas de palavras, não é? Portanto, não podemos só ajudar os alunos a aprender palavras, não é? Portanto, há aqui todo um outro trabalho que nós devemos fazer também de olhar para frases, não é? E de olhar para textos, sejam eles textos orais ou textos escritos. Perdão. Portanto, aqui há algumas reflexões que podemos querer fazer neste grupo ou noutros grupos, não é? É percebermos o que é que realmente é um texto, não é? Quando é que estamos perante um texto? E que textos é que há na nossa disciplina? Que textos é que há na escola? Porque normalmente as pessoas dizem logo, olha, este é o texto do manual, não é? Pronto, é o mais evidente. Mas depois, se nós começarmos a pensar, o PowerPoint também é um tipo de texto. Aquilo que nós escrevemos no quadro é um tipo de texto. O enunciado do trabalho de casa ou de uma prova em si também é um texto. Portanto, há muitos. Quanto mais procurarmos, né, mais textos encontramos na escola. E se calhar seria interessante, né, fazermos um montinho, pôr todos os textos em cima uns dos outros e dizer se o aluno não tem o português como primeira língua, se calhar não é justo pedir que ele compreenda todos estes textos ou que ele leia todos estes textos. Será que conseguimos fazer uma triagem, uma separação? Ou será que nós conseguimos inventar estratégias para simplificar os textos em aula? Ou, ainda, será que nós conseguimos previamente, antes de ir para a aula, adaptar os textos para os tornar mais acessíveis? Portanto, há aqui todo um espaço para a discussão muito interessante que se pode ter. E a professora Inês é também uma grande, como é que eu ia dizer? É uma grande entusiasta, né, pelo conceito de texto, né, e percebermos o que é o texto e como é que nós o usamos na escola e na sociedade. Né? Há aqui muito trabalho interessante que se pode fazer. Portanto, eu vou só mesmo ilustrar o último ponto do que está aqui, não é? O que é que nós podemos fazer para adaptar previamente alguns textos escolares? Isto é um pequeno exemplo de um textinho de matemática, de um enunciado, de uma atividade. Para nós é simples, não é? Porque nós falamos português e porque isto está pensado para crianças e nós já não somos crianças, somos adultos, portanto é fácil de compreender. Mas se pusermos os óculos de um falante não nativo, provavelmente vamos encontrar aqui muitas pequenas questões que podem ser difíceis. E não é só o vocabulário. Não é? Portanto, há aqui também a construção sintática, o facto de haver informação implícita, o facto do aluno ter que relacionar o contexto com o problema.
Portanto, há aqui todo um conjunto de desafios que podemos identificar num texto escolar. E depois é muito interessante pôr as pessoas em conjunto, portanto, vocês nesta turma ou numa escola, pôr um professor de matemática a trabalhar em conjunto com um professor de educação especial, a pensar o que é que eu posso fazer então para repensar este enunciado. Portanto, aqui temos uma proposta que foi feita aqui em contexto formativo. O que eu acho que é interessante vermos aqui é que o conteúdo matemático não mudou, não é? A única coisa que mudou aqui é a linguagem do português, né? Portanto, o português que estamos a utilizar para apresentar este problema matemático. Portanto, cada ideia passou a estar numa frase simples, separadas visualmente em linhas. O contexto está claramente separado da pergunta. A pergunta, na verdade, foi desdobrada em duas, para que ficar mais claro. Há aqui um pequeno desenho que ilustra o conceito básico da distância. Portanto, há aqui coisas muito simples que nós podemos fazer e que requerem, sobretudo, tempo e criatividade. Não requerem necessariamente uma formação muito específica em gramática ou linguística, etc. Mas, calhar, o objetivo de ter aquilo tudo junto era para perceber mesmo se as crianças conseguiam interpretar. Mesmo que Sim. Mas mesmo vamos estar a contrariar. aquelas pessoas mas elas precisam de ser ensinadas a fazer isso. E eu, pela minha experiência, infelizmente, vejo que é isso que acontece. É isso que acontece. Os meninos não sabem interpretar. Então temos que ser nós ao lado de uma folha com desenhos, Ou seja, será dividir aquilo por partes, o que é que se toma logo na nota. É verdade. Estás a conseguir compreender nós, não Sim, quero. sim, então. Não é só Mas os um aluno estrangeiro não tem que saber fazer isto logo de início. Mas Não, não pode dizer, provavelmente, ao passar isto assim, o estudante nativo também vai encontrar isto assim. Mas lá está, adaptas. Não tem que ser igual a passar assim, pode ser diferente. Aliás, quem percebe o texto pode logo começar a resolver o exercício. A pessoa vai ver após um jogo, não consegue. Claro. Pronto, essa é uma outra questão que vocês estão a levantar e que merece também, obviamente, que nós dediquemos a ela, porque talvez não tenhamos tempo aqui, mas é muito importante, que é como é que nós podemos gerir as turmas multinível, né? E o multinível, neste caso, a turma já é multinível por natureza, né? Porque não há dois alunos iguais, mas aqui implica termos no mesmo grupo alunos portugueses e também alunos estrangeiros com vários níveis diferentes de português. No final, eu vou partilhar convosco um projeto que procurou um pouco ir ao encontro desse desafio. Aqui é mais um exercício, digamos, em contexto de formação, não é? Portanto, podemos pegar no enunciado, podemos adaptá-lo. O que é que depois fazemos concretamente em sala de aula, que é o que vocês estão a questionar, não é? É uma outra discussão. Será que este é o enunciado que todos os alunos vão utilizar? Vamos manter os dois enunciados, não é? Vamos tentar desconstruir oralmente algumas destas questões em vez de o fazer por uma adaptação escrita. Há ali muito pano para mangas, não é? Portanto, para discutirmos como levar isto ao terreno. Isto é uma proposta de uns colegas que também participaram nesta sessão de formação, portanto, transformar uma pergunta aberta num exercício de escolha múltipla, né? De certa forma também para facilitar quem não tem o português como primeira língua, tornar mais acessível. E aqui partilho também não o produto final, mas o processo, né? Para que nós possamos ver que isto não é uma coisa fácil, não é uma coisa imediata. Isto requer trabalho. Né? Porque uma coisa é nós estarmos a falar no plano das ideias, outra coisa é realmente, como disse a Inês, pôr as mãos na massa, né? E tentar fazer isto, pegar num pequeno texto e modificá-lo. Se não o fizeram ainda, eu espero que ainda tenham a oportunidade antes do ano letivo terminar. Não precisa de ser um texto grande, não é? Qualquer textinho serve para fazermos este exercício.
E aqui as colegas tentaram fazer desta forma. O que é essencial? O que é que realmente tem de ficar? O que é que eu eventualmente posso tirar daqui? E o que é essencial, mas posso eventualmente dizer de uma forma mais simples? Pode ser também relevante, e vocês então com a nova geração certamente têm muita vontade com isto, é explorar as potencialidades da inteligência artificial precisamente para este exercício de adaptação de textos. E estas plataformas, como elas são gerativas de linguagem, não é, têm um enorme potencial nesse sentido. Porque muitas vezes, e vocês já repararam nisso, não é, ele começa a alucinar se ele tiver que procurar informação, propriamente, não é? Se ele tiver que nos dar conhecimento. Mas aqui o conhecimento já cá está. Nós estamos a alimentá-lo com texto escolar e o que nós estamos a pedir é apenas isto, não é? Que ele simplifique o texto do ponto de vista da língua. E conseguem esses resultados muitíssimo interessantes em muito pouco tempo. E até podemos, na tal ideia das turmas multinível, né, podemos pedir que ele adapte o mesmo texto, como aqui de história, né, para o nível A1, para o nível A2, para o nível B1. E eu posso levar para a sala de aula, né, no fundo, em vez de levar um texto, posso levar 4. Ou melhor, um texto e 3 adaptações desse mesmo texto. Ok, a última estratégia que eu gostaria de partilhar brevemente convosco é esta das línguas maternas. E devo dizer que é talvez a estratégia que na primeira abordagem com os professores, aquele que mais pó faz levantar. É aquele que num primeiro momento as pessoas ficam mais apreensivas, ficam mais a pensar, "Então, mas porquê é que agora vamos falar das línguas maternas se eles estão aqui para aprender português?" Não é? Então há aqui algumas reflexões muito interessantes que podemos fazer com as pessoas, obviamente sempre procurando respeitar também a ponto de vista de cada um, mas podemos tentar mais uma vez colocar-nos na pele de, né, se nós fôssemos emigrar, a nossa família também iria connosco, né? Nós temos um filho ou uma filha, ele vai para uma nova escola, sei lá, no Zimbábue, no Cairo, né? Se ele pudesse ter algum acompanhamento na própria escola em português, né? Será que isso poderia ajudar no seu processo de inclusão e de integração? Portanto, a Inês, aliás, teve essa experiência como professora de português no Canadá. Certamente já falaram sobre ela várias vezes, Inês, não? Sim, sim, sim. E estas questões que estás a colocar vão muito ao encontro das questões logo desde a primeira aula. Boa. Fizemos uma estratégia parecida com a que tu fizeste, de trazer textos noutras línguas. Uhum. Porém, na pele dos aprendentes que a língua não materna. Uhum. Isto é quase um tópico recorrente nas conversas com os grupos. É importante, por exemplo, a segunda questão, a importância da língua materna para o desenvolvimento social e cognitivo do indivíduo. Às vezes, encontramos também aqui, ainda há bocadinho, ali um grupo dizia: esta menina aprende, mas depois parece que recua. Uhum. Em Uhum. casa não é estimulada em português, ela em casa Uhum. fala a língua dos pais. E depois digo eu, pois, mas reparem, língua e cultura de herança, não é? Ela tem o direito de falar a língua dela com a família dela. Enfim, e é muito para além de ter esse direito de preservar a sua cultura e a sua língua. A pergunta que aqui fazes vai muito mais além. O que a preservação dessa língua contribui para o desenvolvimento emocional, social, cognitivo daquele sujeito? Mais alto, Rita, mais alto. Para também estimular realmente essa participação da família, nós nesta sessão criamos um jogo da Black para o aluno levar para casa, para poder jogar também com os pais, os irmãos. Mas Uhum. não que os pais eles falam português neste jogo. Não, realmente são para ajudar para ele também treinar português.
Estás a ver, Fausto? Queremos impingir o português. Uhum. Eu Não. compreendo, você compreende, mas... Não, portanto, eu acho que todas as oportunidades que possamos criar para a aprendizagem de português serão sempre válidas, não é? Seja na escola, seja em casa, seja na sociedade. Isso não nos impede, certamente, também de pensarmos noutras oportunidades, de valorizarmos, potenciarmos, mobilizarmos a própria riqueza linguística que estes estudantes também trazem consigo. É um pouco essa a discussão que vocês já têm tido e que eu também tenho procurado ter nas várias escolas por onde vou passando. E eu sinto que os professores depois gostam também desta ideia, que é quando eu dou o exemplo de boas práticas, né? Que é de todos nós, quem está nas escolas, né? Todos nós já temos a experiência de haver alunos que progridem muito mais rapidamente no português do que outros, né? E quando nós começamos a analisar um pouco o perfil desses alunos, né? Muitas vezes são alunos que têm também um gosto pela leitura e pela escrita na sua língua materna. São alunos que vêm de um sistema educativo que coloca certas exigências nas aprendizagens, né? Etc, etc. Então é relativamente fácil percebermos que há um conjunto de competências que nós desenvolvemos na nossa primeira língua que podem depois ser transferidas para uma nova língua. E isso, no fundo, legitima, né, que também nós, de certa forma, enquanto professores, estimulemos nos nossos alunos o desenvolvimento da sua língua materna. Mesmo que nós não falemos essa língua, e é natural, né, que nós não consigamos falar todas as línguas, a nossa postura perante essas línguas poderá fazer muita diferença no desenvolvimento dos alunos. Este é um exemplo muito simples, do primeiro ciclo, né, de colegas que aqui criaram uma atividade em que os alunos, cada um deles pintou no mapa do mundo de onde é que vinha, né, e depois aqui representado por cada aluno é um fio, não só para dizer de que país vem, mas também para partilhar qual é a língua que aí se fala, né, qual é a língua mais próxima das vivências destes alunos. Eu acho que isto é muito importante. Se vocês olharem para todas as estatísticas que existem sobre os alunos migrantes, é sempre a sua nacionalidade. Nacionalidade, nacionalidade. Quando, na verdade, se calhar o aluno identifica-se muito mais com a língua, né, do que com o seu país em si mesmo. Ou seja, eu preciso muito mais da língua no meu dia a dia do que eu preciso da minha nacionalidade no meu dia a dia. E nós conseguimos ver, de facto, aqui o papel que as línguas têm nas nossas vivências individuais, coletivas, abre-nos aqui todo um espaço para a atuação. Aqui temos um outro exemplo mais ligado às aprendizagens escolares, né, em que os colegas procuraram fazer aquilo que mostrei antes, ou seja, utilizar um português mais simples para explicar aqui a atividade matemática, mas depois, pontualmente, vão convocando também as línguas maternas dos alunos para que, se eles quiserem, para que, se eles precisarem, tenham aqui alguns apoios. Inclusivamente, vou ver se funciona, aqui alguns apoios orais. שברים שווים אלו הם שברים המייצגים את אותו ערך, אותה כמות. Conseguiram ouvir? Sim, Portanto, há aqui... שברים שווים אלו הם שברים המייצגים את אותו ערך, אותה כמות. Pronto, estas são as várias línguas concretamente representadas na aula deste professor. Portanto, como podem ver aqui, utilizar as línguas maternas não apaga de forma nenhuma a aprendizagem de português e há aqui muitíssimas oportunidades nesta mesma aula para o português. Mas a língua materna pode ser uma alavanca muito poderosa para esta inclusão e para estas aprendizagens. Um outro colega fez aqui uma coisa semelhante para a aprendizagem do sistema urinário. E uma colega partilhou depois connosco isto. Portanto, depois de ter feito isto na sua aula, o que é que sentiu? Sentiu que fez a diferença
fazer uma atividade deste tipo? E ela diz que sim, até muito do ponto de vista da motivação. Alunos que se sentem ainda um pouco perdidos, alunos que se sentem mais inseguros, né? Pode torná-los mais seguros, mais participativos e pode tornar a aprendizagem mais acessível. Uma outra aluna até disse, uma outra professora até me disse uma vez, olha, era um aluno que não falava, né, que estava muito inibido ainda na chamada fase do silêncio, mas a partir do momento em que eu comecei a criar pequenos momentos de sala de aula para ele partilhar a sua língua materna, eu agora tenho que o mandar calar. Porque ele agora, de cada vez que eu falo, ele quer também contribuir, não é? Portanto, acho que isto são coisas muito simples, mas que podem fazer muita diferença, de facto. E pronto, eu acho que vou terminar aqui. Queria só. Depois vocês ficam com os outros slides pelos quais não passei. Mas pronto, este é o nosso site onde poderão encontrar mais informação sobre o que estamos a fazer. E este é o tal projeto de que eu não faço parte, não tenho qualquer filiação, mas eu acho que é importante também criarmos esta cultura da partilha, porque muitas vezes as coisas existem, mas estão muito dispersas. Este é um projeto desenvolvido por colegas da Universidade do Algarve, que precisamente olharam para esta questão do multinível, como eu dizia, não? Portanto, aqui existem temáticas que vão sendo trabalhadas em estudo do meio, e é o sistema por estações. Não sei se vocês conhecem esta filosofia, em que os alunos vão rodando na sala de aula por diferentes estações de trabalho, né? Em função das suas competências e em função das suas necessidades. Inês, isso é uma coisa que já é um conceito familiar? Não, não Não. trabalhamos com isso, não. Embora nós tenhamos dado às alunas uma lista de plataformas, de recursos, materiais, e como tivemos a oportunidade de conhecer este projeto, daquela colaboração com o Congresso, vocês Sim. foi nessa ocasião que contactei com este projeto. E eu penso que o incluímos na lista, mas não lhe pudemos dar aqui grande ênfase. Portanto, acho que as alunas não descobriram consultando a lista das sugestões, pois não. Ninguém acesseu. Bom, exato. Elas têm usado muito, enfim, os documentos de referência, desde logo, não é? Ou as aprendizagens essenciais, do língua não materna, para os grupos que estão a ensinar a crianças que estão no nosso sistema educativo, ou os programas de português de língua estrangeira para quem está a ensinar português a alunos Erasmus. Uhum. Depois, o referencial Camões também. O quadro europeu também foi logo a base, para se perceber o que é suposto em cada nível, os materiais do nível 0 e os testes de diagnóstico, o portfólio de todas as línguas, exatamente. Mais coisas que vocês têm utilizado. Os manuais, exatamente. Nós temos trazido também para a sala de aula alguns manuais escolares para as alunas poderem contactar com alguma oferta e, inclusivamente, aproveitámos uma oportunidade. A Lidl deu-nos acesso gratuito durante 3 meses à plataforma que eles desenvolveram. Portanto, as nossas alunas andam a aproveitar materiais da Lidl também. Uhum. Muitas vezes elas criam, perguntávamos há pouco sobre os recursos didáticos. Portanto, todas as semanas elas usam tal e qual, citando a fonte, ou adaptam, citando a fonte, ou criam os seus próprios materiais. Uhum. Digitais e manipuláveis. E tenho visto aqui muito material manipulável. Elas fazem bem melhor do que eu. Uhum. Sim, eu acho que necessariamente temos que equacionar essa nossa vertente enquanto professor criador de materiais. No geral, mas em particular com estes alunos. Ninguém melhor do que quem está realmente a trabalhar com eles em pequeno grupo ou em grande grupo para poder ir ensaiando diferentes formas de trabalhar, ver o que é que funciona, ver também o que é que não funciona tão bem
e acho que precisa, portanto, e começam a aparecer algumas plataformas, como aquela que tu disseste, a Lidl partilha os seus recursos, a Fundação HCAN tem uma pequena plataforma, nós temos este projeto, mas eu acho que faz falta uma outra iniciativa ainda mais ampla, não é? De haver uma plataforma onde nós possamos ir buscar ideias, boas práticas, recursos para o português língua materna. Uma espécie de Leroy Merlin do português língua não materna. Faz falta. Sim. Há também o portal do professor de português de língua estrangeira, com o qual eu me familiarizei ainda no tempo do Canadá. Não tenho acompanhado a atualização, mas também foi uma das plataformas que nos sugerimos. Uhum. Sim, vocês têm aqui na parte final dos slides alguns outros recursos, portanto, se não os conhecerem, depois poderão explorar. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Muitíssimo obrigada, Fausto. Mas, sem podemos aqui um bocadinho, eu sei que horas são, mas o que é que estamos aqui muito bem, deixa lá ver. Pois, eu meia acho e que, meia. eu acho que cumpri mais ou menos o que me tinhas encomendado, não é? Em termos de tempo, mas agora também estou disponível mais 10 minutos, mais 15 minutos, se quiserem para... Eu tenho aqui 3 páginas de apontamentos com muitas lâmpadas que significam ideias. Mas estás a pensar. Muito obrigada. Então, dar-vos a palavra a vocês. A questão, Sim. comentários já tenham. Aham. Mas mais do que perguntas, eu até gostava mesmo que partilhassem um bocadinho o que é que têm estado a fazer com os vossos alunos, né? Experiências vossas. Uhum. Vamos, meninas. Eu já contextualizei. Para que não estejam à espera que eu continuo a ser vossa mediadora, intérprete, não sei o quê, não é? Acho que vocês já tiveram que andar e escrever. Uhum. Sim, elas estavam familiarizadas, assim, eu invoquei bigode e logo nas Pronto. Uhum. exatamente, os andaimes. Sim, Pronto, mas ficaram a saber que este não era só uma ideia maluca da professora Inês, há outras pessoas que também seguem o modelo. digam coisas, meninas, partilhem da vossa experiência. Olha, estas meninas aqui à frente, logo, para começar, vamos lá. A Rita e a Ana Catarina, do grupo 2, que têm Sim, eu gostaria só de dizer uma coisa antes das vossas partilhas. Tentem que seja uma partilha positiva, ou seja, não percam demasiado tempo em falar daquilo que ainda não conseguiram fazer, ou daquilo que ainda não existe, ou daquilo que é demasiado difícil, né? Partilhem realmente o que é que fizeram e funciona. essa parte difícil ficou para mim, para o atendimento aos grupos. Boa. Hum. Qual é uma ideia? Imaginem que vocês tinham esta incumbência de partilhar com colegas de outra, por exemplo, aqui com a Escola Superior de Leiria, né? Quais são algumas boas práticas, né, no trabalho com estes alunos, de acordo com a vossa experiência? Eu acho que um dos pontos dos nossos métodos, a nós, como alunos de Erasmus, era o fator da língua. Como é que íamos comunicar com eles? Nós tínhamos alunos de diferentes países e como é que íamos comunicar? E acho que esse era o nosso feito inicial. Mas depois, ao longo das aulas, percebemos que há várias formas de comunicar. Não só pelo inglês, que é uma língua universal, mas há várias formas de comunicar. E acho que por isso vamos aprendendo ao longo do tempo. Boa, muito bem. E quais são algumas dessas formas de comunicar? Depende do que nós estamos a dar também. Do conteúdo Uhum. que estamos a dar. Mas é muito através de músicas, através de imagens, lá está o mais básico. Uhum. Nós, numa das aulas, apresentámos muitos advérbios e muitos sujeitos não conheciam, então nós, para ajudar a compreender o que era o verbo, fazíamos a ação, tipo, uma mímica, para nós perceber, ou seja, o contexto em que o verbo se utiliza. Para Sim. não Mas só é mímica? Ouvi bem? É mímica? para não ser só a tradução, por exemplo, fazer e Ok. Nós, lá está, é muito aquilo de dar um desafio para ele, porque eu gosto de desafio. E nós, quando temos um desafio, através-se mais a responder, a pesquisar ou a procurar, e acabam por ser uma dinâmica diferente em aula. Uhum.
Então até podiam construir, por exemplo, um glossário multimédia, não é? Em que o aluno clica na palavra, por exemplo, escrever e aparecesse um vídeo de alguém ilustrar o que é o escrever, ou dançar, ou se pular, ou etc, etc. Fazerem esse registro para que fique também para a posterioridade, para que fique para outros colegas futuramente. Uhum. Enquanto vocês ganham fogo para mais grupos partilharem, eu posso fazer uma partilha que eu acho que é em nome de todos. Usamos sempre muito aqui a metáfora da língua como cebola, Uhum. aqui a cebola, não é? E então, acho que uma aprendizagem foi mais ou menos transversal aos grupos. Foi, por exemplo, assim, a professora Inês senta-se com elas, ou a professora Ana Luísa, em back-office, de forma assíncrona, a dar feedback oral e escrito aos diários de bordo. E nós vemos, professora, queremos trabalhar este texto. E nós olhamos para o texto, meninas, mas tem aqui um presente do conjuntivo, mas tem aqui um pretérito perfeito e um imperfeito. Professora, a gente nem se lembrava disso. Pois é, então esta rapaziada está a aprender o presente indicativo e vocês já estão aqui com um texto com estruturas tão complexas. Olhem aqui um complexo verbal. Olhem aqui, será que havia. Olha, esta informação vai dispersar. Qual é o objetivo da aprendizagem? De ensino, de aprendizagem. Ensinar as horas. Então, se é ensinar as horas, para que é que estamos a dispersar para ali e para lá? Então, isto descascar, ser simples sem ser simplista, identificar o objeto de ensino e de aprendizagem. E, portanto, rentabilizar as estruturas oralmente e por escrito que estamos a ensinar e termos esta coerência entre o que se ensina e o que se exige, que se avalia. Não é? Portanto, aquele exemplo que tu deste, olhem, deixamos e reduxamos o exemplo que a pessoa está a escrever ao longo daquela adaptação dos textos, porque eu parece que te está a dar o ver no exercício que muitas vezes nós fomos orientando aqui e à distância, não é? A Ana Luísa também. Bom, então esta foi uma partilha assim transversal. Agora, pá, vocês, outra vez. Faça a bola. Não, mas agora a professora estava a dizer, eu acho que mesmo não estar nas aulas de comunicação percebemos que a nossa língua não é tão fácil assim. Porque nós Uhum. temos alguma coisa que tínhamos de pensar como é que íamos explicar, porque para nós já é natural. E surgimos imenso, sabe? Perguntar o que é que era uma prima. Como é que eu explico o que é uma prima? Nós temos que estar a desmontar o conceito com palavras simples, que era o mais difícil. E os desenhos ajudam muito aí. Exato. Fazer uma árvore, não é? Uma árvore é uma É aquelas perguntas que nos fazem e nós ficamos. Eu nunca pensei que me iam perguntar isto. O que é uma prima? Uma prima é uma prima. Nós tivemos no caso do bom dia com a tarde, do meio-dia para cima e do meio-dia para baixo. Nós assim, são coisas dos portugueses. Não sabemos bem como é que vamos explicar. Mas quando falamos do almoço, quando almoçamos é boa tarde, antes de almoçar é bom dia. Pronto, Uhum. bom dia, e ainda não almocei. E depois, mandavam a dizer piada, não percebemos, eles perguntavam qual era a piada e nós. Ok, vamos explicar que depois do meio-dia é o almoço. Pronto. Percebeste a piada? Alguém que diz. Percebi. Mas vai ao encontro daquilo que estávamos a dizer precisamente, que é, quando é a nossa língua materna, nós nem nos apercebemos que ela está lá, ela está invisível. Isso dizer, tornar visível. Exatamente. Não sei se vocês sabem, por exemplo, estão a dizer que o bom dia é uma especificidade do português porque só funciona até o meio-dia, não é? Por exemplo, em chinês, quando nós perguntamos, ou uma das formas de perguntarmos, de saudarmos a pessoa, não é? Como é que está? É perguntar se já comeu. Portanto, chegas ao pé da pessoa e perguntas, já comeste? Mas no fundo não estás a perguntar se a pessoa já comeu. Estás só mesmo a saudar, a dizer olá às pessoas. Também esse é um trabalho muito giro que eu acho que se pode fazer, é não pensarmos apenas na língua portuguesa, mas pensarmos aqui em comparações que nós possamos estabelecer entre o português e outras línguas, não é? Também pode enriquecer muito as nossas salas de aula. Sem dúvida. Mais grupos que queiram compartilhar a sua experiência. Então, tivemos aqui um bocadinho de partilha do grupo que teve estudantes em Erasmus. Uhum. Há um grupo que queira falar da sua experiência com crianças nas escolas, porque a maior parte dos grupos vai às escolas. Pois, eu quero saber também o que é que vocês fazem nas escolas. A Marta primeiro e depois a Paula.
a Marta e a Rita que estão numa escola como vamos lá, expliquem lá para vocês. Então, nós estamos com alunos, ou estamos Sim, sim. nós Sim. temos alunos do primeiro ano, do primeiro ciclo, que não estão alfabetizados nem na sua língua, nem em português, e no início foi um desafio para nós porque não sabíamos como pegar. Mas a parte positiva disto é que nós aprendemos também um pouco com eles, da maneira como eles evoluem, que não é tão rápida, se calhar, como alunos que já são mais velhos, e tivemos que ter essa paciência e Uhum. diversificar a forma de ensinar, para eles aprenderem, respeitar o ritmo de aprendizagem. E ficámos contentes com a nossa experiência porque é diferente daquilo que já tínhamos tido, se calhar, nos nossos estágios enquanto fizemos nesta licenciatura, e acabámos por ter uma experiência diferente a ensinar português, língua não materna. Para nós também foi uma novidade, porque nós tínhamos tido as teorias de didática do português com uma aluna que era portuguesa e já tinha a nossa idade. E este ano tivemos a oportunidade de ensinar crianças mesmo muito pequeninas que não estão diversificadas na área do português, e foi para nós um desafio, mas que acabou por ser uma grande experiência. Muito obrigado. Marta, foi disso que... Muito obrigado, Marta. Olha, eu acho que isso, pronto, disseste várias coisas interessantes, mas eu acho que para mim uma das que salta à vista foi esta tomada de consciência, né, de que é preciso dar tempo ao tempo. Preciso dar tempo a cada aluno, né, mas é preciso também dar tempo àquilo que é aprender uma nova língua. Nós, por exemplo, nós pegamos no Manual de Português de Língua Estrangeira, não é? Por exemplo, o nível A1, e uma vez que é a nossa língua, nós achamos aquilo tão fácil e nós dizemos, opa, eu estudava isto no fim de semana, não é? Ou no espaço de um mês eu fazia este curso, estava o curso feito. E esquecemos de que quem está a iniciar uma aprendizagem numa língua, aquilo que está previsto para o A1, na verdade, é em si já uma coisa, uma aprendizagem muitíssimo substancial, que vai levar muitas horas, muitos momentos, muita ajuda da nossa parte. Sim. Fala também que Eu ia partilhar uma situação muito específica, porque nós estamos com um menino do pré-escolar Uhum, chinês que só tem contacto com a língua portuguesa no infantário. uhum, E então, ao longo das sessões, percebemos que ele se recusava a dizer as palavras no plural. O som terminal, que a maior parte delas é o x, não é? uhum, Sacos, sapatos, e ele dizia sempre o singular, mesmo uhum, que nós dizemos pausadamente, como se uhum, dizia no plural. E então surgiu-nos a questão se seria algo enraizado devido à língua materna, e nas nossas pesquisas vimos que sim, uhum, os chineses não têm plural, eles usam um advérbio, tanto quase que uma palavra à parte, uhum, na plural. Ou se seria mesmo uma dificuldade de dicção, de pronúncia, porque eles também não dizem os lhes e etc. uhum, E então fizemos na última sessão algo que foi com ele mostrar situações em que temos que fazer o se, mas de mandar de calar, som de silêncio. E então uhum, imagens onde devemos fazer silêncio, como na sala de aula, quando vamos ao cinema, quando está um bebê a dormir, e ele realmente conseguir produzir o som ok. Uhum, passar por esse obstáculo, dizendo, caso o jogo de, então diz agora a palavra bola, quando é só uma. Então, e se forem muitas, temos que pôr o som x a seguir à palavra bola. Ele já ia fazendo bolas. Foi a única maneira que nós estávamos a conseguir chegar lá. muito interessante, muito interessante. Não valia a pena com um menino de 6 anos, que ainda não está no primeiro ciclo, dizer-lhe é sim, não. foi muito engraçado. Nós aqui a tentar, elas vinham muito preocupadas e nós aqui, médicas da língua, não é? Ora bem, será uma dificuldade articulatória? Ou será aqui uma dificuldade da língua materna dele não ter? Porque eu não sei, não sabia. Se calhar
não fazem os plurais das Não palavras. fazem, não fazem. Chegámos a essa conclusão. Estás a ver? É dizer, Uhum. E a última vez, ontem, segunda-feira, estivemos com ele e ele lembrava-se que ainda tem alguma resistência a fazer, Uhum. mas lembrava-se de como tem que fazer. Dizer, não vamos dizer à criança que isto é o singular, que isto é o plural, Certo? mas ele já distingue que está ali uma caneta, quando estão muitas, ele tem canetas. Olha, eu acho que é uma excelente partilha que está a fazer pelo próprio método que vocês seguiram, né? Portanto, método científico para chegar aqui ao esclarecimento de onde é que poderá residir a dificuldade, mas eu gosto também muito desta partilha do ponto de vista pedagógico, ou seja, há aqui áreas do português de língua materna que estão ainda muito pouco exploradas e a colega acaba de identificar duas. Uma é o pré-escolar, né? Eu conheço muito poucas iniciativas de refletirmos sobre o que é que significa acompanhar estes alunos no pré-escolar. Portanto, bem-aja, muitos parabéns por esta iniciativa. E a outra que eu acho que também precisamos de olhar para ela com mais seriedade é percebermos qual é a relação entre o estatuto de não ter o português como primeira língua e todo o outro universo de necessidades específicas, né? E não há quase trabalho feito nessa área. Portanto, existe uma barreira linguística, obviamente, a aprendizagem de português, mas haverá também alunos dentro deste universo dos alunos estrangeiros que tenham necessidades específicas, né? E aquilo que está aqui a fazer, portanto, é quase terapia de fala, né? Pensada para um aluno que vem do chinês e que tinha aqui alguns desafios na expressão dos plurais. Portanto, eu acho que é um excelente contributo que está aqui a fazer para a nossa sessão, mas sobretudo para o aluno em concreto com quem trabalhou. Muitos parabéns. sim, sim. E mesmo a questão da alfabetização, a Marta e a Rita também disseram, mas Sim. ao mesmo tempo que elas estão a aprender a ensinar português de língua não materna, também estão a aprender a alfabetizar, a fazer a iniciação de uma leitura e a escrita. E como especificidade foi esta articulação estreitíssima que foram desenvolvendo com a professora de português de língua não materna das crianças, que utiliza o método das 28 palavras. E nós não tínhamos, quer dizer, ok, eu nem estou muito familiarizada com o método, como sabes, não sou professora de primeiro ciclo e não conheço muito a utilização do método das 28 palavras, mas procuramos esta articulação também, não é? De ensinar português de língua não materna e alfabetizar com o método das 28 palavras. Sim. Mas vocês têm aqui um contexto muitíssimo privilegiado, mais uma vez, porque quem está nas escolas muitas vezes não tem tempo para fazer o que vocês estão a fazer aqui agora, que é ensaiar uma intervenção didática, planeá-la com calma, discuti-la com os colegas, discuti-la com o professor, implementar, dar feedback, fazer leituras, portanto, tudo isto para vocês. Isto é o paraíso, vocês estão no paraíso agora, não é? Aproveitem. É muito bonito e agradeço-te muito dizeres isso, porque, sabes, elas estão quase a chegar ao fim do semestre, na próxima aula é a nossa última aula, e muitas vezes elas vêm cansadas e às vezes muito, professora, tanto feedback, tanta correção, tanta coisa. E há momentos em que também elas se podem sentir em sobrecarga cognitiva, porque ao mesmo tempo que estamos a procurar pensar no ensino português de língua não materna, estamos também a procurar ajudá-las a desenvolver a sua consciência metalinguística, a sua consciência da língua, para também se corrigirem a esse nível, porque há aspectos que vão precisando de ser limados, não é? Há erros ortográficos, há erros de pontuação, há erros sintáticos, dos quais, tomando consciência, beneficiam-se como professoras, futuras professoras desta língua que querem ensinar, não é? E, portanto, nesta dinâmica, muitas vezes a nossa interação é professoras, cada grupo,
professoras de cada grupo, temos momentos de grande grupo com um objeto comum que motiva a nossa reflexão e a nossa discussão, mas de facto tu estás também aqui a dar-nos este momento, este fórum, em que elas também têm esta oportunidade de fazer esta partilha mais informal dos aspectos positivos, não é? Que nós ainda não tínhamos tido muito, porque andamos sempre aqui muito a partir pedra e vamos lá. E vamos lá. Uhum. Mais partilhas? Mais grupos que queiram dizer? Ok, acho que também já foi muito bom as partilhas que foram feitas. Eu também saio daqui enriquecido, portanto, muito obrigado. Depois continuarei a partilhar contigo, porque penso que poderás ter interesse, enfim, Sim, sim. em ver algum do material que nós estamos aqui a produzir. E, inclusive, se tiver olhares externos, pode ser muito, muito interessante. Já agora, Uhum. estava só aqui de fazer, no meio destas muitas lâmpadas que se foram acendendo, e escutando o professor Fausto, quando há pouco nos sugerias fizéssemos um exercício, o que é que cada uma de vocês sugeriria como Uhum. boas práticas, não é? É curioso, porque o último exercício que vamos fazer em aula, elas gostariam de fugir, mas é um exercício Uhum. de avaliação. O teste que elas vão fazer para a semana é responder a uma pergunta que elas já conhecem. Elas têm um e-mail de uma aluna que já saiu daqui da escola, já concluiu o seu mestrado e que me contactou por tenho alunos de português, língua não materna, e agora? Uhum. Uhum. E, portanto, esse e-mail que eu recebi e ao qual respondi, eu dei-lhes para Olha elas que giro. Uhum. fossem vocês, o que é que vocês responderiam? Porque vocês têm um semestre para aprender, para ajudarem esta colega ou para ajudarem qualquer pessoa e a vocês próprios. Portanto, a tarefa vai ser responder a esse e-mail. E com certeza, como é um género relativamente informal, com certeza que vocês vão ter espaço neste e-mail para incluir este remate de apelo, de incentivo, de sugestão de boas práticas. É evidente que elas no e-mail têm que dar prova do conhecimento de princípios didáticos, de documentos de referência, dar exemplos, estratégias, atividades, etc. Mas, para além de tudo isso, há lugar para estas sugestões de aspectos que resultaram convosco, não é? Naquele momento eureka que vocês tiveram, a sessão que mais vos marcou e o que é que vos marcou? Não é? Acho que temos aqui também um É o André, comentário. está aqui a deixar uma mensagem. O André. Oh, André, eu já te tinha visto, mas ainda não me tinha metido contigo. Se quiseres intervir, muito obrigado, Fausto e Inês, estudantes, aprendi muito com toda esta partilha. Obrigado, Fausto, por este olhar e trabalho sobre o português, língua não materna. Estou a ler para as alunas saberem. Mas, André, se quiseres intervir, à vontade, meu amigo. É só agradecer mesmo. Obrigado, porque eu aprendi muito. Obrigado, Fausto. Obrigado, André. Realmente, uma grande aula. Não tinha a Sim. mínima noção de quanto já se produz. Enfim, apesar de todo o contexto, mas ainda de fato, temos que divulgar isso. Há muito trabalho já feito que não é Muito, sim. conhecido. Uhum. Obrigado. E obrigado Obrigado. ao restante. Uhum. Oh, Inês, agora tu partilhaste essa ideia, agora também acendeu-se-me aqui a lanterna, é que eu acho que devíamos transformar isso numa pequena publicação. Lembras que nós fizemos um pequeno livro de receitas com os alunos chineses, não sei se já partilhaste com os teus alunos, não é? Já tem alguns receitas. Acho que foi ao grupo 1, por exemplo. Sim, o nosso livrinho das receitas chinesas, sim. Pronto, eu aqui já estou a imaginar um pequeno livro de sugestões para colegas que estão a chegar às escolas e que não sabem muito bem como acolher alunos migrantes. Ok, olha, eu vou já registrar. Eu vou-te mandar um e-mail Sim, para dar qualquer coisa. sim. E eu tenho a Sim. certeza que se eles, no fundo, já tiveram aqui todo o semestre, não é, com discussões tão interessantes que podem ser mobilizadas para esta escrita, certamente que terá aqui ideias não, válidas não só para este grupo, mas para outras pessoas. Tenho a certeza. E elas sabem que estas suas respostas, que evidentemente usamos para a avaliação, Uhum. mas
também tem tido esta preocupação, eu e a colega Ana Luísa, de digitalizarmos também estas respostas, porque isto é material, como dizes, É? e que se rentabiliza em termos de formação, para a formação de outros professores também, para fazer pensar, não é? É. Sim, sim. É preciso criar discurso. Sim. E trouxeste-nos aqui também uma dimensão que nós ainda não exploramos muito, porque a verdade é que a maior parte dos grupos se ocupou muito de competências comunicativas básicas, não é? Uhum. Nós consultámos as escolas no Estado Machado e pedimos e perguntámos: têm alunos a precisar de ajuda? E mandam-nos aqueles que menos fluentes São são. mais prementes. Sim, sim. Exatamente, exatamente. Por isso, esta vertente curricular, ela é sem dúvida importantíssima. E, portanto, obrigada por teres Obrigado, achado eu. e por Uhum. tornar essa questão tão importante que vos faz ver uma expansão da área de português no verão materno, não é? Aquilo que vocês deverão e quererão continuar a aprofundar, porque vão sentir essa necessidade, sem dúvida. Fausto, mais uma vez, olha, muito Obrigado, eu. E muito obrigada. sucesso para todas, enquanto grupo e também individualmente. Ok? Obrigada.